Primeiramente, agradecemos a organização da 19ª Semana Nacional de Museus, que apresenta um tema instigante: o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Agradecemos, portanto, por nos conceder este espaço no âmbito da programação geral que contempla a participação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando então falaremos sobre a etnobotânica na relação com a museologia. A nossa videopalestra, então intitulada Narrativa Museológica em torno do patrimônio biocultural, será então proferida por nós, Maria Franco Trindade Medeiros, professora do Laboratório Interativo em Etnobotânica, o LINE, do Departamento de Botânica do Museu Nacional da UFRJ. Nós gostaríamos de trazer uma reflexão que considerará, em primeiro plano, o patrimônio biocultural e o espaço do museu, e em seguida passaremos ao relato de uma experiência de retorno no campo da etnobotânica, a qual acredita-se que seja uma força motriz e viva como processo criativo dos e nos museus. Bom, a compreensão das relações entre as pessoas e a natureza, no descobrimento progressivo da biodiversidade brasileira, não é fácil. Ela passeia entre escritos, ilustrações a nanquim, tradições, óleos sobre tela, aquarelas, paisagens, esculturas, histórias, objetos de toda a sorte das mais variadas etnias. No âmbito do simbólico e do imaginário, a memória pode ser acessada na materialidade dos registros e na visibilidade das imagens. Assim, diversas imagens e registros passam a ser documentos de memória social quando rememorados no plano do coletivo. No conjunto de informações que revelam os significados da memória, do patrimônio biocultural, os objetos materiais ou virtuais constituem os elementos que vão mediar as relações e ações sociais. Nessa busca pelo fazer ou pelo saber fazer passado, que transcende épocas, nos deparamos com a situação de que tentar identificar a memória através do patrimônio biocultural não é garantia de que iremos acessá-la por completo. O que encontramos são os vestígios, o patrimônio biocultural, que poderá estar abrigado, por exemplo, nos locais de memória física ou virtual. Nesses locais, encontramos os objetos, vestígios, testemunhos, que podem ser livros, documentos, os objetos, que são suportes que potencialmente vão nos remeter a alguma lembrança, um fato, uma pessoa em particular, um grupo étnico e assim por diante. E dentro do âmbito da ciência que chamamos de etnobotânica, onde se estuda as interrelações entre as pessoas e as plantas, esses vestígios, quando são analisados, vão nos trazer informações sobre a aplicação e significação histórica de espécies vegetais em diferentes sociedades. Objetos que compunham o cotidiano de sociedades passadas também podem servir como ponto de partida para o estabelecimento de estudos e revelar questões importantes sobre o significado e a utilização da vegetação brasileira em séculos passados, através da análise desses objetos, da análise minuciosa do nosso patrimônio biocultural. Exemplificando, podemos encontrar esse tipo de registro versando sobre as plantas utilizadas como matéria-prima durante o século XIX na botica e enfermaria do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A atuação dessa botica e enfermaria de São Bento, que funcionou nas dependências do próprio Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, no decorrer do século XIX, relacionava-se às questões de saúde e doença, cuidando da própria comunidade religiosa,
como também cuidando dos escravos e dos leigos que ali recorriam. São Bento, italiano fundador da Ordem Beneditina no século V, em sua regra de vida deixada aos religiosos que ingressavam nos mosteiros, a chamada Regra de São Bento, versa em um de seus capítulos sobre os cuidados que os monges devem ter com os doentes. Exercendo essa atividade, os monges beneditinos do Rio de Janeiro colocavam em prática na botica e enfermaria a orientação de seu pai fundador, São Bento, para que tivessem o máximo cuidado com aqueles que estivessem enfermos. Considerando o conjunto informacional formado pela coleção de receitas dessa botica e enfermaria, as plantas medicinais, a atuação beneditina no Brasil e as práticas terapêuticas do século XIX, a motivação para a organização da mostra e exposição apontou para algumas interrogações. É possível uma etnobotânica que situe as pessoas no tempo e no espaço? Se admitirmos que é possível, a memória se articula com essa perspectiva? Por fim, não seria a narrativa museológica o arco de diálogo entre a memória, o patrimônio biocultural e a etnobotânica? A essa indagação se sobrepôs uma outra inquietação, a de pensar a memória. Inquietação que não se tratava de percorrer conceitos de memória, mas de bem estabelecer uma angulação que nos permitisse questionar e perceber como ocorre a relação entre memória, patrimônio biocultural e etnobotânica através da narrativa museológica. Pensamos uma narrativa museológica em que o eixo da musealização fosse o processo de transformação dos objetos, tais como receituários, informações, plantas, práticas terapêuticas, enfim, como esses objetos se transformam em documentos, os quais nos introduzem a referências de outros tempos e significados, numa contemporaneidade que é da própria exposição e de seu usuário. Reunimos, reorganizamos e recontextualizamos os objetos, atribuindo visibilidade a essas realidades passadas, pensando sobre o público visitante na atualidade. A organização de exposição de cunho social e educativo destinada ao grande público, e aí nós vemos uma ilustração em que eu mesma apareço, mostrando esse processo de se pensar a organização da mostra, contemplou as informações geradas a partir da pesquisa realizada no âmbito da etnobotânica. Essa amostra, através do estudo dos manuscritos reunidos e preservados nos arquivos do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, remeteu à história da atuação beneditina, como também expressou uma das características da cultura brasileira, a importação de ideias, valores e práticas de outras origens relacionadas ao uso de plantas provenientes da rede cultural que forjou a formação de práticas de cura no Brasil associadas às plantas nativas do próprio país. O projeto expositivo, através de se pensar o espaço físico destinado à organização da mostra, foi então elaborado para abrigar diferentes elementos, de uma forma que houvesse coerência com o objetivo ao qual se propunha. Dessa forma, foi elaborado um projeto expositivo que girasse em torno do recurso vegetal e das artes de curar preconizadas à época, no século XIX, e buscou redesenhar um itinerário pós-biográfico da botica e enfermaria beneditino-oitocentista a partir das fontes consultadas. O itinerário proposto conflui para uma narrativa integradora da sua própria temporalidade, ou seja, o período entre os anos de 1837 e 1880. A mostra converge para uma transnaturalidade que associa conteúdos de índole arquivista
com elementos em áreas transversais às ciências e artes. Um elenco selecionado de plantas medicinais nativas do Brasil constituiu o elemento essencial dessa exposição científica, que revelou ao público em geral a pesquisa junto às fontes históricas salvaguardadas pelo Mosteiro Carioca. Os visitantes da exposição puderam perceber que as plantas ali em exposição traduziam uma prática médica corrente durante o século XIX, no próprio mosteiro que agora sediava essa exposição. Como objeto de museu natural vegetal, ou seja, que é a planta em si, a estratégia para a apresentação das plantas foi na forma de essicatas. As essicatas consistem em partes vegetais retiradas de uma planta, espécie, contendo estruturas vegetativas, raiz, caule e ou folha, e ou reprodutivas, flores e ou frutos, que passaram por um processamento de herborização que compreende as etapas de prensagem, secagem e montagem do material botânico. Juntamente com as partes das plantas, foram fornecidos dados como nome popular no século XIX, identificação botânica, contemplando espécie e família, distribuição geográfica da planta, parte da planta usada e a indicação terapêutica à época. Desta feita, os visitantes puderam contemplar a estrutura biológica das plantas medicinais e se informar sobre a aplicação dessas mesmas plantas no passado. Trabalhando os expositores em altura que permitisse a visualização de crianças a partir de 5 anos de idade até as idades mais avançadas, essas informações foram escritas com caligrafia simplificada, mas que se aproximava a do documento original. Os cubos que serviram como expositores das informações e apresentação das partes das plantas foram revestidos por ilustrações botânicas. Também integravam a narrativa museológica fotografias em preto e branco, como também fotos coloridas dispostas em telas, que colocavam à disposição do visitante imagens da antiga botica e enfermaria, imagens também de plantas medicinais que não estavam sendo expostas nos expositores, nos cubos dos expositores, e ainda detalhes das fontes históricas consultadas. Instalada no próprio mosteiro beneditino, durante o período de 20 a 26 de julho de 2013, integrando o corredor cultural que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, durante a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco, dentro das várias atividades promovidas pelo próprio Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, a mostra contou com a visitação registrada de 3.284 pessoas visitantes. Dessa maneira, indivíduos de diferentes instâncias da sociedade, de diferentes países de origem, tiveram a possibilidade de acessar uma parcela da memória brasileira, sendo instigados ao reconhecimento da importância histórica das plantas na sua vida societária. Esta mostra, portanto, apontando algumas das plantas observadas na prática médica da Botica e Enfermaria de São Bento, buscou estimular a imaginação, os sentidos e, sobretudo, resgatar e preservar importante parcela da memória associada ao patrimônio biocultural do Brasil. Pretendemos, assim, que esta colocação de experiência possa servir como modelo referencial para o estabelecimento da narrativa museológica como meio de retorno e, assim, de partilha das pesquisas científicas junto ao público em geral, no caso, os usuários do museu. A exposição convergiu para uma transnaturalidade,
trazendo a memória como um ponto de inflexão, um arco dialógico entre os elementos constitutivos da narrativa em torno do patrimônio biocultural, afirmando que os objetos, as plantas e as informações sobre a utilização servem de meio para a construção de uma narrativa, de um ato de pensamento e para a reconstituição de aspectos que envolviam o modo de vivendi de determinada sociedade, seu modo de tratar as questões de saúde e doença, seu saber fazer, seus rituais, sua prática terapêutica e demais aspectos que envolvem a vida humana. Assim, este processo histórico contínuo, dentro da perspectiva do nosso tempo, com o auxílio e a facilidade dos meios virtuais, poderá ser cada vez mais resgatado, recuperado e apresentado à sociedade como um todo, proporcionando a esta mesma sociedade a interação com a sua própria história e, sobretudo, a crença na sua liberdade para que, analisando esta história, possa se beneficiar dessa mesma história na projeção do seu futuro. Agradecemos imensamente aqueles que visitaram essa nossa videopalestra e aqui então encerramos essa nossa participação. Muito obrigada.